Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a professora Vanessa do Maná Cursos. Como vocês estão? Pessoal, nesse último final de semana, Banca Vunesp fez uma prova gigantesca na cidade de São José do Rio Preto, muitos cargos, muitos candidatos, e hoje aqui nós vamos fazer a correção da prova de agente de posturas, tá? Então, você que fez a prova para agente de posturas, nós vamos fazer a correção agora da prova, tá? Não foi uma prova extensa, tá? Foi uma prova curtinha de língua portuguesa, 10 questões. Esse daqui é a versão um, tá? Do caderno. Um texto, como sempre, VUNESP, adorando aí os textos longos, né? Mas, como eu já expliquei para vocês no nosso curso, o que a gente vai fazer quando começa a resolver as questões? Quando a gente pega o caderno de prova na mão. Começar sempre lendo o enunciado das questões, entendendo as alternativas para depois partir para o texto, tá? Então, aqui, ó, questão 1. De acordo com o editorial. De acordo com o editorial, isso significa que nós teremos uma questão de compreensão do texto, tá? De compreensão do texto, que a gente tem que tirar a informação que está explícita ali, que está realmente dita no nosso texto, tá? Então, de acordo com o editorial, o projeto piloto Escada tem como finalidade, ou seja, qual é o objetivo do projeto do texto proposto. Então, vamos lá, ó. Vamos entender aqui as alternativas. Ele traz na A, estabelecer, B, revisar, C, oferecer, D, afastar e E, aliar. Então vejam só, das cinco alternativas, a que destoa é a D, afastar. Porque afastar vem contra tudo, vem contra estabelecer, vem contra revisar, vem contra oferecer, vem contra aliar. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente já descarta a alternativa D, tá? A alternativa D a gente já sabe que não é correta. Por quê? Porque ela destoa das demais. Então, a gente já vai já excluir ela, tá? Agora, a gente fica em dúvida em quatro. Então, nós vamos para o texto para entender o que esse texto está pedindo, tá? Pelo título, a gente fala aqui, ó, cuidar de quem cuidar de quem cuida. Então vamos lá. Responder a uma pergunta várias vezes, lida com uma crise de agressividade e insistir para que o ente querido se alimente ou tome banho. Esses são alguns dos desafios enfrentados por brasileiros que assumem a tarefa de cuidar de um familiar idoso com demência. Na sua maioria são mulheres, mas há também homens, filhos e filhas ou netos e netas, que se dedicam àqueles que precisam de ajuda, compreensão e afeto. Não raro, o peso dessa rotina implica angústia, estresse e depressão, com o adoecimento de toda a família. Para atenuar esse sofrimento, o Ministério da Saúde traz a boa notícia de que está desenvolvendo um protocolo de terapia em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo, batizado de Estratégias para Cuidadores em Demência, Escada. O projeto piloto é uma adaptação do protocolo britânico START, ou seja, foi testado e aprovado. O Hospital Oswaldo Cruz treina agentes comunitários que replicam o protocolo junto dos cuidadores e passam por 8 sessões com suporte psicológico, nas quais aprendem técnicas de manejo do estresse. O projeto está em andamento em Vitória, Manaus, Chapecó, Teresina, Cuiabá, Guarapuava e Benevides. Os cuidadores são estimulados a refletir sobre o que é a demência e como a sobrecarga do cuidado pode impactar a sua saúde, a reconhecer os padrões de comportamento do idoso e o seu próprio comportamento para evitar gatilhos e reações negativas ou impulsivas, a fortalecer a comunicação com as pessoas com demência
e com outros membros da família, a evitar a solidão, a resgatar pequenos prazeres e a planejar o futuro. Não menos importante, a técnica de relaxamento com exercícios de respiração, meditação e alongamento. O autocuidado, enfim, entrou na agenda do Sistema Único de Saúde, o SUS. Já não era sem tempo, haja vista que, segundo o Relatório Nacional sobre a Demência Epidemiológica, Relatório Nacional sobre a Demência, Epidemiologia, Reconhecimento e Projeções Futuras, divulgado pelo Ministério da Saúde em setembro do ano passado, 8,5% da população com 60 anos ou mais convive com demência. São nada menos do que 1,8 milhão de brasileiros idosos nessa condição. Para piorar, projetam-se 5,7 milhões de pessoas com demência na terceira idade até 2050. Tais números mostram que o projeto Escada é mais do que bem-vindo. Com o avanço da expectativa de vida do brasileiro, essa é uma política pública necessária. Oxalá seu teste seja um sucesso e, em breve, essa iniciativa seja replicada por todo o SUS, em todo o país. Só assim serão garantidas saúde mental e qualidade de vida àqueles que cuidam dos seus e precisam cuidar de si mesmos. Então vamos lá. De acordo com o texto, qual é o objetivo desse projeto? Estabelecer um protocolo para os cuidadores de idosos, de tal forma que essas pessoas se dediquem ao próprio cuidado, evitando danos à saúde física e mental decorrentes da rotina vivenciada. B. Revisar os protocolos. Tá falando em revisão de protocolo? Não. Com as pessoas idosas com demência, porque o número de idosos é alto atualmente e projeta-se a 5,7 milhões até 2050, ele não está fazendo uma revisão do protocolo voltado para o idoso, mas voltado para o cuidador do idoso. Então a gente já elimina a B aqui também. C. Oferecer às famílias que tenham um idoso com demência serviço de atendimento especializado, tanto para o doente quanto para os demais familiares. Não é para a família que tem familiar com demência. É para as pessoas que cuidam desses familiares com demência, né? Então aqui a gente também já ignora a alternativa C, tá? E a D a gente já descartou ela, né? Mas só para cargo aqui de entendimento. Afastar os cuidadores de suas atribuições? Não, em nenhum momento o texto fala que, como esse projeto escada, os cuidadores serão afastados. E aliar as atribuições de cuidadores da família com o idoso com demência às dos cuidadores, para que não haja, para nenhuma das partes, sobrecarga de tarefa, evitando-se assim angústia, estresse e depressão. Aliar as atribuições de cuidados da família, não é da família, é desse cuidador, né? Então, aqui a resposta correta é a alternativa A. Tudo bem? 2. Analisando-se os dados apresentados no texto, conclui-se corretamente que a quantidade de idosos em demência do Brasil é. Nós temos o quinto parágrafo que fala sobre essas taxas, tá? Então, o que está falando aqui? Que hoje o Brasil conta com 1,8 milhão de brasileiros idosos nessa condição e tem uma projeção de que até 2050 esse número venha a atingir 5,7 milhões, tá? Então já é alto, mas tem a tendência a aumentar mais ainda. Então aqui, essa quantidade, essa taxa é baixa? Não, não é. Ele fala aqui que já é alta. É inexpressiva? Também não. É baixa? Também não, né? Já vimos ali na 1, na A. Então ficou quem? A B e a E. Então vamos ver o que essas duas alternativas faz pra gente. Alta
é alta e há previsão de aumento nas próximas décadas, ou ela é alta, mas não há previsão de aumento? Ela é alta e ainda há previsão de aumento, né? Então, aqui a alternativa correta, a alternativa D. Ele fala aqui, ó, projetam-se 5,7 milhões de pessoas com demência. Tudo bem aí, pessoal? Então, a 1, por enquanto, é a A e a 2, alternativa D. Vamos lá agora para a questão 3. Com a frase no quinto parágrafo, já não era sem tempo, o editorial manifesta em relação ao projeto piloto Escada seu ponto de vista. Então, qual que é a função aqui dessa frase, né? Já não era sem tempo. Ela vem para indicar o quê? Uma contradição, apresentando em seguida argumentos para a sua oposição. Dúvida, apresentando em seguida os seus posicionamentos negativos. Ele é favorável, apresentando em seguida a justificativa para o seu posicionamento. D, favorável, apresentando em seguida a sugestão para a sua implementação. Ou E, é contrário, apresentando em seguida as consequências nefastas de sua implementação. Olha só, consequências nefastas, né? Que forte. Nós já lemos o texto todo. Ele apresenta aí um posicionamento contrário, né? Aqui o quinto parágrafo, aqui, ó, ele fala aqui, ó, já não era sem tempo, haja vista que o segundo relatório nacional sobre a demência, epidemiologia, reconhecimento e projeções futuras, divulgado pelo Ministério da Saúde, em setembro do ano passado, 8,5% da população com 60 anos ou mais convive com a demência. Ele trouxe o que aqui pra gente? Ele traz uma justificativa para esse posicionamento. Ele fala assim: olha, até que enfim trouxeram esse projeto, essa iniciativa, tá? Porque os números já são altos e tendem a aumentar ainda mais, tá? Então, aqui na 3, alternativa C, ele é favorável e apresenta uma justificativa do posicionamento dele, tá? E a justificativa vem em torno das taxas de casos de demência, ok? 4. O termo destacado está empregado em sentido próprio, ou seja, sentido denotativo, ok? Onde a palavra está de acordo com o dicionário, ok? Então vamos lá. A. Não raro, o peso dessa rotina. Peso. O que é peso? Algo que exige força para você carregar, né? Um tijolo, uma pedra, chumbo, isso é pesado, isso exige peso. Agora, a rotina em si. A rotina em si, ela tem peso? Se a gente for pensar, ela te exige uma carga mental, né? Um esforço, mas não um peso em si. Você precisa colocar nas costas e carregar, né? Então, aqui a gente já elimina a alternativa A. B, perdão. Batizado de estratégias para cuidadores em demência, escada. Batizado, o termo batizado. O que é batizar? Né? É você, quando a criança, né, enfim, vai ser batizada. É uma ação ali. Quando ele diz ali que ele foi batizado de estratégias para cuidadores com demência, quer dizer que ele foi nomeado com esse nome, né? Foi atribuído a ele esse nome. Então, aqui também a gente ignora, tá? Porque batizado aí também tem sentido figurativo. C. Só assim serão garantidas saúde mental e qualidade de vida àqueles que cuidam dos seus e precisam cuidar de si mesmos. Saúde mental. Saúde mental. Cuidar, né, do nosso emocional. Está correto? Está correto, tá? D. Esses são alguns dos desafios enfrentados por brasileiros que assumem a tarefa de cuidar de um familiar idoso com demência. Desafio. Aqui, o desafio vem no sentido de dificuldade.
tá? Ele vem nesse sentido de dificuldade, mas quando a gente pensa em desafio, vamos pensar aí em uma prova física que tenha barreiras a ser transpostas, tá? Então aqui ele também está no sentido figurativo, ok? Então também a gente elimina a D. E os cuidadores são estimulados a refletir sobre o que é a demência e como a sobrecarga do cuidado pode impactar a sua saúde. O que é impactar? É atingir, né? Então, ao cuidar de uma pessoa idosa com demência, você vai ser atingido como se você fosse levar um murro, né? Como se fosse bater contra uma parede? Não. Então, aqui também está em sentido figurativo, ok? Então, aqui na 4, alternativa também correta, alternativa C. 5. Sem prejuízo ao sentido do texto, na passagem do segundo parágrafo, não raro, o peso dessa rotina implica angústia, estresse e depressão, com o adoecimento de toda a família. Para atenuar esse sofrimento, o Ministério da Saúde traz uma boa notícia de que está em desenvolvimento um protocolo de terapia. As expressões destacadas podem ser substituídas correta e respectivamente por, vamos lá, não raro, ou seja, se algo é não raro, quer dizer que ele acontece com frequência. Ele sempre acontece, tá? Então, eu poderia usar o termo eventualmente, de às vezes? Não. Habitualmente? Pode até ser. Frequentemente? Sim. Ocasionalmente? Ocasionalmente, eventualmente e intermitentemente tem aí o mesmo sentido, né? De pausado, de algo que seja mais espaçado de acontecer. E não é o sentido que a nossa expressão traz. A nossa expressão traz o sentido de não raro, ou seja, uma coisa que acontece com frequência, que acontece habitualmente. Então, nós ficamos aqui, por enquanto, com as alternativas B e C, ok? O peso dessa rotina implica, acarreta, pode ser, ou promove, tá? Por enquanto, pode ser essas duas. E, para continuar, para atenuar esse sofrimento, o que seria atenuar? Atenuar não é você eliminar de vez, é você amenizar, suavizar. Então, aqui na 5, alternativa correta, alternativa B, ok? Vamos lá aqui, ó. Vou dar um zoomzinho aqui para ficar maior, que até eu tô com dificuldade de ler aqui. Vamos lá, gente. Então, aqui, ó, na 6. O motivo por que se empregam vírgulas na passagem do terceiro parágrafo. O projeto está em andamento em Vitória, Manaus, Chapecó, Teresina, Cuiabá, Guarapuava e Benevides. Também se aplica às passagens, tá? Nesse caso aqui, das 6, eu estou elencando, elencando itens, tá? Então eu preciso colocar vírgulas. É igual você falar, eu gosto de comer arroz, feijão e bife. Esses elementos precisam ser elencados. E ao elencá-los, nós os separamos por vírgulas, ok? Então aqui, qual seria a nossa resposta correta? A. Mas há também homens, filhos e filhas ou netos e netas? Eu estou elencando quem existe, quem há, ok? Com exercícios de respiração, meditação e alongamento. Ele elencou as ações que precisam ser feitas e ele elencou os membros envolvidos. Então, aqui na 6, alternativa A, ok? Por que não a B? Aqui na B, na primeira parte, ok. Só que na segunda, quando ele fala que, ou seja, foi testado e aprovado, esse é um aposto explicativo. Ele está explicando a situação, tá?
Por que não a C? Para atenuar o sofrimento, o Ministério da Saúde traz a boa notícia. Esse para atenuar o sofrimento é um adjunto deslocado, então ele precisa estar isolado por vírgula, ok? Então já por aí está errado. Oxalá seu teste seja um sucesso e em breve. Em breve é um advérbio, tá? E também está deslocado, é um adjunto adverbial deslocado. Então ele também precisa aqui estar entre vírgulas, tá? D, que replicam o protocolo junto dos cuidadores, que precisam de 8 sessões com suporte. Aqui também é a post, está fazendo uma explicação. Para piorar, adjunto, isolado por vírgula. O autocuidado, enfim, adjunto, isolado por vírgula. Com o avanço da expectativa de vida do brasileiro, essa é uma política pública necessária. E aqui ele também faz um aposto, fazendo uma explicação, fazendo uma alusão aí ao que vai acontecer, tá? Opa, fiz arte. Então, aí na questão 6, alternativa A. E eu passei lá adiante, sem querer, a nossa prova. Professor e tecnologia são duas coisas que não estão se misturando aqui. Vamos lá. Aê, 6. Agora, então a 6 foi a alternativa A. Então agora nós vamos para a 7. Ok? Vamos lá. Considere a frase a seguir. Na sua maioria são mulheres, mas também. Então aqui vamos lá. Ele traz verbos e expressões a serem para completar aqui respectivamente as lacunas. Vamos lá. Na sua maioria são mulheres, mas aqui também homens, filhos e filhas ou netos. Para começar, eu não posso me utilizar de existe, tá? Por quê? Ele vai se referir a um sujeito no plural. Então, ele precisa estar no plural. Então, aqui eu já elimino a alternativa A, ok? A mesma coisa acontece com a B, tá? Mas são comuns também homens, porque a expressão se refere ao plural, então precisa estar no plural, tá? Mas se flagram, não dá nem sentido para a minha frase. Então, eu também elimino. Então, vou ficar com quem? C e E, ok? Então, vamos lá. Na sua maioria são mulheres, mas são comuns ou existem também homens, filhos e filhas ou netos e netas que se entregam ao zelo, naqueles ou daqueles, tá? Quem que eu vou usar aqui? Ao zelo daqueles, quem zelas era por algo ou por alguma coisa, tá? Que carecem, eles não reclamam, mas eles carecem de ajuda. Então, aqui na 7 também é alternativa E, ok? 8. Considerando-se o emprego do acento indicativo de crase e a concordância nominal, em conformidade com a norma padrão, na frase do sexto parágrafo, só assim serão garantidas saúde mental e qualidade de vida àqueles que cuidam dos seus e precisam cuidar de si mesmos. As expressões destacadas podem ser substituídas por. Vamos lá. Aqui é fácil, uma questão bem facinha. Olha eu passando tudo de novo. Fui querer dar um zoom e joguei lá na frente.
Porque eu digo que essa questão é fácil. Eu não posso me utilizar da crase diante de pronomes, tá? Não posso me utilizar de crase diante de pronomes. Não posso me utilizar de crase diante de verbo. Para ter crase, eu preciso que tanto a preposição quanto o substantivo feminino estejam tudo no plural ou tudo no singular, tá? Então, por isso que eu digo que aqui é uma questão fácil. O único pronome demonstrativo que admite a crase é aquele, aquela e aqui. Os demais não admitem. Então, só por isso a gente já consegue descartar 3 aí, tá? Quem é pronome, tá? Eu não posso colocar crase diante de pronome. A mesma coisa na C e a mesma coisa na E, tá? Quem e qualquer são pronomes. Então, eu não posso colocar crase diante deles. Então, eu já tiro esses 3, ok? Como eu acabei de dizer, para eu ter caso de crase, eu preciso que os dois estejam no singular ou os dois estejam no plural. No caso aqui da alternativa B, eu tenho a crase com a preposição no singular, seguido do substantivo feminino no plural. Eu não posso. Então eu elimino. Qual é a nossa resposta correta? Alternativa D. Tudo bem? Então, 8, alternativa D. Ok? Vamos lá. A 9. Vamos para a questão 9 agora. Está acabando. Vamos lá. Na passagem do primeiro parágrafo, e insistir para que o ente querido se alimente ou tome banho. A expressão destacada faz uma alusão, ou seja, uma referência a uma pessoa da família. Outro termo que remete à ideia de família está corretamente destacado em qual das alternativas abaixo? Então vamos lá. Que replicam o protocolo junto dos cuidadores? Não, aqui ele não faz alusão a nenhum ente familiar, tá? O que aqui é pronome. B, aqueles que cuidam dos seus. O que seria cuidar dos seus? É cuidar de alguém da própria família. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Então, por que não a C, a D, a E? Aqui, quando ele fala impactar a sua saúde, é a própria, não é do outro da família, é a sua própria, tá? Então, ele vem como pronome possessivo. Na sua maioria é uma expressão, tá? Então, também não indica ente familiar aqui. Essa política é pronome demonstrativo, tá? Então, o único caso aqui que indica cuidar de alguém da família, né? Remete à ideia de alguém da família, um membro, é alternativa B, ok? Então, agora nós vamos para a última alternativa, última questão, tá? Nessa questão aqui, a gente precisa da reescrita do trecho mencionado, tá? De acordo com a norma padrão aí, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela E. Tais números mostram que iniciativas como o Projeto Escada é mais do que bem-vinda. Para aí. Bem-vinda. O que são bem-vindas? Bem-vinda. Iniciativas, tá? Então, aqui, o bem-vinda, ele precisaria estar no plural, ok? Para concordar aqui com iniciativa, e ele não está. Então, eu já elimino aí. Tais números mostram que iniciativas como o Projeto Escada são mais do que bem-vindo no masculino. O que é bem-vindo? As iniciativas. Então, aqui, além de estar no masculino, né, e singular, tá duplamente errado, né? Porque ele deveria estar no feminino e no plural. Então, também descarta. C. Tais números mostram que iniciativas como o Projeto Escada é mais do que bem-vindo. Vamos lá. Mesmo caso aqui.
né? Ele deveria estar no feminino, ele deveria estar no plural e não está, ok? Então aqui também, alternativa C. Outra coisa, devido, tá? A expressão devido, ela rege a preposição a. Então aqui falta a preposição a, devido ao avanço. Tudo bem? B. Tais números mostram que iniciativas como o Projeto Escada são mais do que bem-vindas. Olha que bonito! Bem-vindas! Concordando com iniciativas no feminino e no plural. Vamos ver o restante da frase. Em virtude ao avanço, a expressão em virtude é em virtude de algo, de alguma coisa. Então, a regência aqui também está errada, a questãozinha de regência, tá? A 10. Então, ficou a alternativa A. Tais números mostram que iniciativas como o Projeto Escada são mais do que bem-vindas, ó, bem-vindas, concordando com iniciativas. Devido a expressão devido, a palavra devido, rege a preposição a. Devido a quê? O avanço. Então, devido ao avanço, ok? Alternativa A sendo a correta para a gente. Tudo bem, pessoal? Então, a prova de língua portuguesa no agente de posturas foi isso, tá? 10 questões fáceis, não foi uma prova difícil, exigia um pouco mais de interpretação, tá? Mas não foi uma prova difícil, foi uma prova bem light, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês, tá? Muito obrigada e até a próxima.